Então eu venho de uma família onde meus pais, que são as minhas matrizes, né? Servidores públicos, minha mãe de uma família muito pobre, descendente de índios e negros, de uma família de 12 irmãos, que viu nos estudos a única fonte de sobrevivência, e meu pai, que vem de família de brancos, né, em uma cidade do Nordeste, que também veio do interior do estado e que vai para a capital buscar melhores condições de vida, de uma família também de 13 irmãos, tá? Então, a partir do momento que meus pais se conectam, ali eu acredito que começa aí a intenção da minha vinda para o mundo e entender a história deles com uma ótica não pessoal, mas sim, simplesmente aceitando que eles viveram a época deles. Isso já faz com que eu aceite hoje a minha história, aceite quem eu sou e consiga tirar esse véu de culpa da relação que eu tive com eles. Então, meu pai já veio de uma educação, né? Educação do homem nordestino, muito agressivo, pela dor, pela luta, pelo trabalho, né? Com pouco carinho, um ambiente totalmente sem diálogo, sem acolhimento. E a partir do momento que eu nasci, e ali tive ali meus primeiros 5, 6 anos de idade, até então não era um assunto tão comum, posso colocar assim, né? Como hoje é a dislexia, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu já tinha uma dificuldade muito grande de concentração, de compreender as noções básicas da escola e, consequentemente, eu já tinha ali uma rejeição do meu pai, que já dizia, né? A sua obrigação é estudar, você só faz estudar. Então, eu era sempre um aluno muito esforçado, mas tinha dificuldade de aprender. Então, eu chegava ali com o meu boletim com 7, 7,5, meu pai sempre exigindo 10. Então, eu trouxe na minha primeira infância essa vontade de meu pai me aceitar como filho e querer esse reconhecimento, né? Então, eu sempre vi um abismo muito distante dessa relação, né? Porém, hoje eu compreendo que ali era uma forma que meu pai entendia na visão de valores dele, que ele ia me tornar um homem mais forte e não um homem comum. E para ressignificar isso é todo um processo, né? Você sabe, você está falando uma coisa que eu comentei com uma pessoa algum tempo atrás, porque ele teve também uma dificuldade de aceitação por outros motivos, por parte do pai. Ele enfrenta esse pai e o pai o coloca para fora de casa, né? E quando ele me diz isso, eu falei assim, mas você sabe que isso tornou você o homem que você é? Isso trouxe para você a força de enfrentar o mundo, de buscar uma situação de vida, de qualidade de vida, de financeira melhor, né? Em detrimento de uma outra situação que a gente estava comparando no momento, de uma outra pessoa que, numa situação semelhante, foi trancafiada dentro de casa. Sim. Então, isso trouxe uma dimensão nova, né? Para aquela situação. Por isso que a gente fala de ressignificar. É sair do que você falou do vitimismo, né? De olhar e dizer ele foi ruim, ele foi o culpado, eu passo por dificuldades por causa disso. E entender que determinadas ações foram certas. Eu tenho usado muito essa palavra, que ela ocupa, substitui o boas ou ruins, né? Sim. O certa tem assim, foi a ação que foi possível naquele momento. Então foi certa, porque não tinha outra possível, não é? Perfeito. E você entende que todas essas dificuldades que você passou, essa luta, essa busca por ser aceitado, te transformou numa pessoa mais resiliente, numa pessoa mais batalhadora, mais lutadora? Com certeza, até porque a partir do momento que eu saí de casa, e eu saí de casa aos 18 anos, né? Eu já não suportava mais a convivência com meu pai. E eu saí de casa e fui pai aos 19 anos, né? Então, essa jornada de escolhas da fuga da realidade, porque eu não consegui enfrentar o meu pai, porque ele, como matriarca
da casa, impunha tudo pela força da palavra, né? E pela castração, muitas vezes até do pensamento, eu não conseguia compreender. Então eu fui para o mundo e o mundo me ensinou de uma forma muito mais dolorosa, mas o que fez com que eu vencesse até aqui foi essa resiliência dessas experiências que eu tive, justamente pelas provocações que eu vivia quando criança, como adolescente. Como é que eu explico isso de uma forma mais histórica, né? Depois que eu saí de casa, eu fui buscar essas questões. Por que eu sou como eu sou? Por que eu ajo como eu ajo? Né? Não é legal para mim ter um relacionamento distante dos meus pais. Tem alguma coisa errada aqui. Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? E essa busca pelo conhecimento me fez despertar coisas que meus pais não tiveram acesso à época deles. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção e que é um conceito básico, mas muito importante, é a teoria das múltiplas inteligências do Gardner. Então, a escola, muitas vezes, ela está simplesmente focada na inteligência matemática, que é a inteligência do aluno ter a média mais alta, de ser o melhor nota da turma, né? E esquece que cada ser vem com a sua inteligência e desenvolve sua inteligência. Então, no meu próprio lar, eu tinha avós que eram músicos, tinha tios que eram sociólogos, pensadores, e isso foi castrado de mim quando adolescente, quando criança, de ser um artista, por exemplo. Porque na mente do meu pai, por ser um matriarca, ele desejava o título de doutor. Eu preciso ter um doutor advogado, um doutor engenheiro. Porque numa cidade pequena, esses títulos, eles criam uma ilusão, vou colocar assim, de poder, de sucesso, de êxito. Então, o tempo todo era comparado aos filhos dos amigos dele, enfim. E você se tornou um doutor? Não, muito pelo contrário. Eu jubilei a Universidade Federal no curso de Economia, o curso que meu pai foi formado, e eu fiz vestibular para a Universidade Federal. Entrei na Universidade Federal aos 17 anos. E ninguém sabia para que eu tinha feito curso. Ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem nenhum amigo. Porque eu já fui educado para... Filho meu estuda na Universidade Federal e se não passar no primeiro vestibular é vagabundo. Vai sair de casa, vai vender sapato no calçadão, arranjar emprego onde quiser, mas eu não vou bancar vagabundo dentro de casa. Então, a época que eu fiz vestibular, só existiam 4 ou 5 cursos noturnos. E um desses cursos foi o curso que meu pai era formado. Então, eu não fiz o que eu gostaria de fazer, que à época era rádio e TV. Né? Então, eu acabei optando por economia até para ter essa aceitação dele de alguma forma e ter tempo para trabalhar, porque eu já sabia que com 18 anos eu tinha que trabalhar. Então, aos 16, 17 anos, eu já tinha uma certa independência financeira, porque eu reconheci ao longo início da minha adolescência que a música era o que me motivava, que me trazia um hiperfoco. Então, através da música autodidata, eu aprendi a tocar, principalmente teclado de ouvido, e ali era um momento que eu me conectava e foi o boom final dos anos 90, início dos anos 2000 da música baiana. E eu fui convidado por algumas bandas para tocar e também tocava na igreja no final de semana. Então, com 16 anos de idade, eu já tinha meu cartão de crédito, né? Ali da CIA, para ir no McDonald's, comprar minha roupinha. Então, já era uma forma de eu dizer pro meu pai: eu não preciso da sua grana, coroa, para ir pro cinema, né? Para comprar as roupas que eu quero vestir. Olha, eu conquistei a autonomia. Eu conquistei a autonomia. Então, isso criou, assim, uma autoestima muito grande, que a partir desse momento me fez enxergar que eu tinha um potencial muito maior. E o primeiro desafio era enfrentar meu pai.